Hoje a gente vai bater um papo sobre uma polêmica aí que as pessoas fazem com um texto da Bíblia. Quando ela conta a história da criação do homem e da mulher, e ali diz que Deus disse que a mulher seria uma auxiliadora para o homem, isso quer dizer que a mulher deve ser uma serva do homem? A história da criação dos seres humanos seria machista? Vamos conferir. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto passo a passo. Aqui no canal você encontra vídeos desde iniciantes, para quem nunca leu a Bíblia e está começando a ler, até resumos da Bíblia, resenhas de livro, vlogs e outros vídeos de assuntos sobre o nosso relacionamento com Deus e com a Bíblia. Eu tento trazer tudo aqui da forma mais leve e descontraída possível, porque acredito que assim muitas pessoas conseguem aprender melhor, inclusive eu. Então se você gosta desse assunto, gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. No momento que tá saindo esse vídeo, a gente tá na semana do Dia Internacional da Mulher, então nada melhor do que a gente trazer um vídeo sobre esse assunto, né, sobre as mulheres. E eu ainda vou trazer aqui pro canal histórias de mulheres incríveis que fizeram coisas maravilhosas que a gente vê relatadas na Bíblia, que dá pra gente tirar várias lições, mas eu não posso ignorar que existe muita ideia aí fora dizendo que a Bíblia é machista, ou a pessoa começa a ler e não entende muito, acha meio estranho a forma que tá falando ali das mulheres. E como esse canal é tudo passo a passo, resolvi começar lá desde o começo, a historinha da criação, que é onde tem a primeira polêmicazinha ali falando que a mulher seria uma auxiliadora. Que é isso, Isabela? E sim, há muitos textos na Bíblia que realmente deixam as mulheres em dúvida. Quando a gente vai ler, a gente fica um pouco assustado. Aquilo é bem diferente para nós e a gente fica com medo. O que é aquilo que tá falando? E algumas pessoas usam aqueles textos fora de contexto para poder subjugar mulheres, para poder maltratar mulheres, ou para poder dizer que a Bíblia, o cristianismo é tudo machista e que não valoriza as mulheres. Então tem essa confusão aí, mas eu tô aqui para auxiliar você no estudo, pra gente ir passo a passo nesses negócios tudo aí. Você vai entender, pode ficar tranquilo, é só se inscrever aqui no canal. Mas vamos nos concentrar agora no primeiro texto de todos, que é lá na criação. Ah, e se você tiver um texto específico da Bíblia que você não entende, coloca aqui nos comentários para mim, que eu trago um vídeo explicando ele para você. Ou se você quiser, pode me mandar também lá no direct o texto que você quer que eu explique aqui no canal, beleza? Todo o texto da Bíblia, para a gente entender mesmo, a gente precisa relembrar aí o que é a Bíblia. A Bíblia é uma mini biblioteca de mais de 60 livros escritos por cerca de 40 autores. Esses autores são pessoas totalmente diferentes, muitos nem se conheceram, nem se viram, de profissões diferentes, de classes sociais diferentes, de continentes diferentes, e a Bíblia ainda foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Esses livros foram escritos entre mais ou menos 1500 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, um período aí de mais ou menos 1600 anos para todos os livros serem escritos. Então aí já dá pra gente entender que a Bíblia não é um livro qualquer que você pega lá na livraria e lê e entende e pronto, acabou. Não é assim. É uma cultura totalmente diferente da nossa. A cabeça dos autores, que são cerca de 40, e a gente tem que tentar entender a cabeça de cada um, é muito diferente da nossa. Não dá pra gente ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita em português em 2022. E é por essa grande diferença de cultura e linguagem que a gente tem muitas dúvidas sobre vários textos da Bíblia, não só os textos relacionados às mulheres. Então é totalmente normal você ter dúvidas, e eu aconselho que você tenha sim dúvidas, que você não creia em nada cegamente sem se questionar. E é justamente por isso que eu resolvi criar esse canal aqui, para que as dúvidas que a gente for tendo, as dúvidas que eu lembro que eu já tive, eu possa trazer aqui e explicar para vocês tudo que eu já aprendi sobre esse livro, que é maravilhoso. Então, com tudo isso em mente, eu já explico para você o seguinte: o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito por Moisés, foi escrito mais ou menos em 1500 a.C. e ele foi escrito em hebraico. No capítulo 1 de Gênesis, a gente vê uma visão geral da história da criação do mundo, e no capítulo 2 ele dá um zoom na história da criação dos seres humanos. Gênesis
capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Agora a gente vai para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E no versículo 18 em diante, a gente lê assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em algumas outras versões, diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então agora vamos nos aprofundar em algumas coisas sobre esse texto para a gente conseguir entender o que a Bíblia está falando aqui sobre as mulheres. Então vamos para o primeiro fato que eu acho interessante a gente dar uma atenção na hora de interpretar aqui esse texto. É legal notar que no capítulo 1, quando Deus vai falando: No primeiro dia haja luz, e Deus viu que era bom. No segundo dia, tal, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Todo dia ele falava que era bom. Mas no capítulo 2, quando dá um zoom ali no sexto dia, a gente vê no verso 18 que Deus fala que não é bom. Então é a primeira vez que Moisés relata ali Deus falando que não é bom alguma coisa. E essa coisa era o fato de um homem estar sozinho. E a coisa só ficou boa quando Deus criou a mulher. E isso eu tô querendo dizer não para falar mal de vocês, viu, homens? E nem falar que as mulheres são superiores. Mas é só para mostrar que, enquanto a mulher não existiu, algo pela primeira vez não era bom. Então já é a primeira coisa aí para você ter em mente. O segundo fato aqui que eu acho interessante é a questão de Deus ter feito o homem propositalmente sentir falta de algo que ele nem sabia o que era. Porque Deus podia simplesmente ter criado os dois ao mesmo tempo. Mas não, ele falou com Adão: vai lá dar nome pros bichinhos, depois você volta. E isso foi fazendo com que Adão sentisse falta de algo que ele nem sabia que poderia existir, que ele nem imaginava. E aqui a gente leu, né, que ele foi olhando e que cada animal tinha o seu parzinho. E só ele estava sozinho. Adão, ele estava em um lugar perfeito. Um mundo que Deus tinha acabado de criar, onde ele conversava face a face, ele via Deus e conversava com ele face a face. Era um mundo perfeito, que não tinha maldade, não tinha doença, não tinha nada de ruim. A palavra é essa, perfeição mesmo. E mesmo assim, ele sentiu falta de algo. E agora eu te pergunto, se a Bíblia falasse da mulher no sentido pejorativo, no sentido de só um complemento, uma serva, uma coisa ali que fosse menor, você acha mesmo que Adão, em um lugar perfeito, que não tinha falta de nada, onde ele conversava com Deus pessoalmente, sentiria falta? Para mim, não faz sentido a gente pensar que em um lugar desse ele ia sentir falta de algo que fosse insignificante, que fosse ruim, que fosse só um complemento. Em um lugar desse, ele só poderia sentir falta de uma coisa que fosse ultra mega power maravilhosa também. Então é mais uma coisa que eu jogo aí para você ir pensando no assunto. Até agora eu te falei fatos que a gente interpreta ali na leitura. Mas agora eu vou te falar um fato, que é as palavras que Moisés realmente usou ali para se referir à mulher, que é justamente a parte onde Deus fala ali que ia criar uma auxiliadora, ou na minha versão aqui fala alguém que o auxilie. Vamos ver o que é a definição no nosso dicionário português para auxiliadora. Auxiliadora seria que auxilia,
que presta assistência, ajuda, assistente, profissional com funções secundárias, auxiliar, ajudante. Essa palavra pra gente, assim, no português, remete a alguém que seria inferior. Sei lá, tipo assim, o dentista e o auxiliar de dentista. O auxiliar de dentista é muito importante, mas o dentista é o principal, entende? Então, pra gente, vem essa ideia realmente na cabeça. E é justo que a gente tenha essa dúvida. Poxa, será que a mulher ela é inferior ao homem, então? Tudo errado essas perguntas. Como eu disse para vocês, Moisés não escreveu em português, ele escreveu em hebraico, que é uma língua totalmente diferente da nossa. O alfabeto é diferente, não é A, B, C, D, são outras letras, outros símbolos. Então, quando Moisés foi escrever essa parte, ele utilizou a palavra Ezer no lugar dessa palavra aí, que traduziram como auxiliadora. E o que significa essa palavra Ezer? Para a gente entender o significado dela, eu vou ler com vocês outros textos onde essa mesma palavra foi utilizada. Em Salmo 30, no verso 10. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, Tu és o meu auxílio. Aí aqui no lugar de auxílio, no original, é a palavra Ezer. Então a gente já vê que é uma palavra utilizada para Deus. Deus é o auxílio, é o protetor. Outro texto legal demais para a gente olhar é o nome do filho de Moisés, que é o escritor aqui de Gênesis. Moisés disse que o outro filho chamaria Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Então vamos analisar esse nome Eliezer. Tá vendo a semelhança aí no final, né? Em hebraico, El é Deus e é meu. E Ezer é ajudador, protetor, como a gente viu nos Salmos. Então, Eliezer seria algo como Deus é meu ajudador. E o que é o pulo do gato aqui na interpretação desse texto, então? Quando você lê isso, você entende que Deus está sendo retratado aqui como um servo da pessoa que está falando? Que Deus é o nosso servo? Que Deus está aqui para servir a gente? Não é assim que você interpreta, não é? Então, essa é exatamente a mesma forma que você deve interpretar isso em relação à mulher. A mulher aqui não é uma serva. Pelo contrário, aqui Moisés está exaltando a mulher, comparando uma característica dela com a característica do próprio Deus. Se essa palavra fosse usada no sentido pejorativo, no sentido de diminuir a mulher, então os autores estariam falando isso de Deus também? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outra coisa, quando eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda, sou eu que preciso da pessoa e não a pessoa de mim. Então aqui também, quando Deus diz que o homem precisava de um auxílio, não é que o homem é melhor. Pelo contrário, ele precisava da mulher para ser o seu auxílio. Assim como nesses salmos a gente vê que a gente precisa de Deus para ser o nosso auxílio, entende? E com isso aqui, gente, eu não estou de forma alguma querendo romantizar o texto, né? Pegar uma coisa ali e romantizar para poder disfarçar machismo ou algo do tipo. Não é isso, eu estou falando para vocês o fato, exatamente qual a palavra que Moisés usou e qual o significado dela. Ponto, nada a mais do que isso. Então aqui a gente não tem como nem querer interpretar outra coisa, porque tudo que a gente interpretar fora disso não é o que ele estava querendo dizer, porque a palavra que ele usou já diz exatamente o que ele estava querendo dizer, não é? O quarto fato aí que já nos ajuda a entender também um pouco melhor o valor da mulher na criação aqui da humanidade, seria as palavras que Moisés usou para quando ele foi falar que Deus formou o homem e a palavra que ele foi usar quando ele disse que Deus formou ou fez a mulher. Quando a gente vai comparar o significado das palavras, a palavra que ele usa para formou o homem seria algo como dar forma ao barro, sabe? Uma coisa assim mais grosseira. E ele usa outra palavra para dizer que Deus fez a mulher. E essa palavra é mais no sentido de detalhar minuciosamente alguma coisa. Então a gente já vê aqui uma outra forma de enaltecer a mulher. É como se o homem fosse
um alicerce de uma casa e a mulher fosse o acabamento, sabe? E o quinto ponto para você pensar aí na hora da interpretação é justamente a questão de no final Deus falar ali que deixa o homem pai e mãe e eles se tornam uma só carne, mostrando que são um só. São um só. Então, se é um só, não tem como um ser maior do que o outro, um ser melhor que o outro. São iguais, não há diferenciação, não é um melhor que o outro ou um maior. Mas aí você pode estar se questionando o seguinte: nossa, Isabela, que lindo! É isso mesmo que Moisés quis dizer, maravilhoso! Que história linda de flores cheirosas do bosque da primavera. Mas o mundo não é assim. Não existe igualdade, as mulheres foram e ainda são muito maltratadas, existe muita diferença, existe a questão do machismo, muitas mulheres morrem e sofrem muita violência, inclusive de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem religiosas e se cobrem com essa capa aí de religiosidade para maltratar as mulheres. Como que você me explica isso então, Isabel? Na visão de nós cristãos, uma coisa acontece no capítulo 3 de Gênesis, que é o momento em que o pecado entra no mundo. E no momento em que o pecado entra no mundo, todo esse plano perfeito que a gente leu no capítulo 1 e 2 muda tudo. Se você não entende muito bem essa questão aí de pecado que entrou no mundo, de serpente que deu a maçã, aquele negócio todo, e Jesus morreu para nos salvar, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim isso aí, que vai te ajudar a entender muito bem. Vou deixar nos cards aqui. Mas então, quando a gente vai ler a Bíblia, Moisés já no 3º capítulo explica o que aconteceu. Por que agora existe tanta injustiça contra as mulheres? Por que esse mundo perfeito, onde os dois eram um, onde a mulher era valorizada, onde não existia doenças, nem maldade, nem racismo, nem nada de coisas ruins, por que isso acontece agora? Por causa justamente do pecado que entrou no mundo, do inimigo de Deus que veio para confundir as coisas, para fazer com que as pessoas se afastassem mais e mais de Deus. E para nós cristãos, um dos objetivos desse inimigo de Deus é justamente fazer com que os próprios cristãos, as próprias pessoas que dizem crer em Deus, façam coisas erradas e horríveis e os outros vejam isso e se afastem ainda mais de Deus para falar assim, Deus me livre. Quer dizer, se a pessoa afasta de Deus, ela vai falar Deus me livre, né? Mas ela vai falar assim, sete credo. Eu que não quero ficar perto desse Deus aí, porque olha esse povo que segue a Deus, o que eles fazem com as mulheres. Para nós, esse é o real motivo dessas injustiças, não só contra a mulher, mas contra outras coisas e outras pessoas que sofrem todos os dias. Mas a mensagem principal desse vídeo que eu quero trazer para você é que você entenda que a Bíblia não apoia isso, que de maneira nenhuma Deus criou a mulher para sofrer isso. E não é só porque isso acontece por causa do pecado que a gente tem que aceitar. De jeito nenhum. Quando a gente acredita em Deus, a gente busca fazer a vontade dele. Quando a gente vai ler a Bíblia e ler a história da criação, a gente vê que a vontade de Deus é que homem e mulher sejam iguais, que tenham o mesmo valor, que as mulheres não sejam desvalorizadas nem maltratadas. Pelo contrário, a gente vê a beleza de como que Deus foi retratando a mulher ali, que seria uma auxiliadora, alguém comparado ao próprio Deus. O objetivo desse vídeo é justamente mostrar para vocês que toda a causa dessa maldade que acontece não é a Bíblia que fala, não é a Bíblia que apoia isso de jeito nenhum. Pelo contrário, a Bíblia explica o porquê que essas coisas acontecem. Tem ali histórias realmente horríveis de coisas erradas que aconteceram. Mas só porque está escrito ali, não é que a gente tenha que fazer igual ou que Deus apoie isso. Não, pelo contrário, as histórias mostram o quão longe a humanidade foi de Deus e tantas coisas horríveis que as pessoas fazem e que eu e você fazemos também, que a gente sabe que pela influência de várias coisas ruins a gente acaba fazendo coisas ruins também com os outros. E a Bíblia vem mostrando as consequências disso para que a gente possa aprender, para que a gente possa lutar contra essa natureza aí do pecado
que entrou no mundo. Como eu falei para vocês, ainda quero trazer aqui vários outros vídeos relacionados a esse assunto das mulheres para explicar tintim por tintim para vocês o que a Bíblia diz, e mesmo que você não acredite na Bíblia, é muito interessante que você saiba o que ela diz, porque tem muita gente por aí que pega um texto fora de contexto, deturpa as coisas, e aí as pessoas acabam ficando com uma imagem errada de Deus ou da Bíblia e dos cristãos. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o assunto, se deu para você entender, se você quer mais vídeos sobre isso, e também me ajuda a trazer outros vídeos que vocês queiram saber também sobre a Bíblia, até de outros assuntos. E para as mulheres maravilhosas que estão assistindo esse vídeo, eu mando um grande abraço e espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o seu valor. Eu espero que você nunca deixe ninguém dizer que você não tem valor, porque Deus te criou de forma muito especial. E para os homens também que estão assistindo, nunca deixe que ideias erradas entrem aí na cabeça de vocês e façam vocês desvalorizarem uma coisa tão especial que Deus criou, que somos nós. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!